Bom, seguindo o nosso estudo, na página 23, a gente tem o capítulo que fala sobre interpolação aritmética. E aí ele dá uma situação para a gente. Ele diz: a companhia responsável pelo tráfego em uma avenida constatou que precisa colocar 4 redutores de velocidade entre os quilômetros 60 e 210 dessa rodovia, com o objetivo de reduzir a quantidade de acidentes neste trecho. Em quais quilômetros esses redutores deverão ser instalados, sabendo-se que eles precisam estar igualmente espaçados? Bom, então eu tentei representar aqui a estrada, né? A avenida. Aqui está o quilômetro 60 e aqui está o quilômetro 210. Entre o quilômetro 60 e o quilômetro 210, a empresa, né, a companhia, vai ter que colocar 4 redutores. Já tem aqui, né, os marcos iniciais, né, o 60 e o 210. Tá? Olha só. Como resolver este problema, né? A pergunta é: em quais quilômetros esses redutores deverão ser instalados, sabendo-se que precisam estar igualmente espaçados. Eu poderia botar um aqui assim, né? E outro aqui, mas eu tenho que cuidar para botar igualmente espaçados. Olha o que vai acontecer, gente. Quando eu colocar 1, 2, 3, 4. Quando eu colocar os 4 redutores, eu vou ter essa situação aqui. E aí eu pergunto para vocês: do quilômetro 60 até o quilômetro 210, qual a distância entre cada um desses redutores? Qual a distância que eu preciso usar, né? Aqui, 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 aqui e aqui, para que eu consiga deixar igualmente espaçados, ou seja, a distância de aqui, ó, vai ser a mesma distância de, a mesma distância, a mesma distância e a mesma distância. Olha o que aconteceu aqui. Eu comecei aqui, né, num ponto inicial e andei passos, né? Caminhei passos iguais. Aumentei aqui uma quantidade, depois eu aumentei a mesma quantidade, depois eu aumentei a mesma quantidade, aumentei a mesma quantidade e aumentei a mesma quantidade até chegar no quilômetro 210. Ora, o que é aumentar a mesma quantidade? Não é exatamente formar uma PA. Eu tenho aqui o 60. Esse D a gente vai substituir por uma letra que a gente já está mais acostumado a usar, que é R de razão, exatamente. 60 mais R, 60 mais 2R, 60 mais 3R, 60 mais 4R, 60 mais 5R. Pronto. Interpolação nada mais é do que uma aplicação do termo geral da nossa famosa PA. Lembram do termo geral? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A diferença, o que a gente precisa se ligar, na verdade, é o seguinte: a empresa colocou 4 redutores, mas ela já tinha 2 referências, né? Já tinha o inicial e já tinha o final. Então, essas 2 marcas que já existiam, mais as 4 que vão ser colocadas, me dão uma PA de quantos termos? Aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Uma PA de 6 termos. Entenderam? Essa é a diferença ou a nuance que a gente precisa cuidar quando estiver falando em interpolação. Tá? Então vamos tentar lembrar sempre disso. Não esqueçam que interpolar meios aritméticos, cada marquinha dessas a gente chama de meio aritmético. Por que meio aritmético?
porque são termos que vão ficar aqui nesse meio, né? E que vão formar uma progressão aritmética. Tá? Esses dois aqui, ó, o 60 e o 210, a gente chama de extremos. Entenderam? Bom, vamos continuar então com o exemplo do livro. Nessa situação, para que os redutores estejam igualmente espaçados entre os quilômetros 60 e 210, suas posições devem ser termos de uma PA, cujos extremos são 60 e 210. Assim, obtemos a PA 60, A2, A3, A4, A5 e o 210, em que a distância constante entre cada um deles é a razão. Na PA obtida, temos que A1 é 60 e o A6 é 210. Tudo isso a gente viu, né? Assim, para determinar a razão, basta fazer o n igual a 6. Por quê? Porque eu tenho 6 elementos, 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No termo geral da PA. Está aqui, ó, a formuleta do termo geral da PA. Nessa fórmula do termo geral da PA, o que vai acontecer? A gente vai substituir. Quem é o AN? O AN vai ser 210. Na verdade, é o A6, né? O A1, 60. O N é igual a 6, está lá. Ó. E aí eu vou achar a razão. A razão aqui deu 30. E isso precisa ficar muito claro para a gente. Muitas vezes, quando a gente estiver trabalhando com interpolação, muitas vezes mesmo, no estudo da interpolação, a gente vai ter que calcular a razão. Por quê? Porque a gente já vai saber o primeiro termo. Olha, o primeiro termo nesse caso é 60. Sabendo a razão, a gente consegue calcular todos os demais termos. Se o primeiro termo é 60 e a razão é 30, o próximo termo vai ser 60 mais 30, ou seja, vai ser 90. Então, 60, 90, 120, 150, 180 e 210. A resposta do problema proposto é: os redutores devem ser instalados nos quilômetros 90, 120, 150 e 180. Então, esse processo de determinar os meios de uma PA, né, os meios da PA são esses termos que vão ficar aqui no meio, tá? A gente chama de meios aritméticos ou meios de uma PA. A partir de seus extremos, é chamado de interpolação aritmética. Interpolação aritmética. De maneira geral, fazer uma interpolação aritmética significa inserir n-2 termos entre extremos a fim de formar uma PA de n termos. Ai, não entendi esse n-2, né? Olha aqui nesse caso. Nesse caso, ele formou uma PA de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou uma PA de 6 termos. Então, ele inseriu 6 menos 2. Inseriu 4. Por que menos 2? Porque são os dois extremos, o primeiro e o último. Normalmente, a gente vai saber quem é o primeiro e quem é o último. A gente vai ter que calcular esses aqui do meio. Mas é só pensar que esses dois mais os do meio formam uma PA. E aí a gente vai ter o número total de elementos. No caso, a gente vai ter o n, né? No exemplo aqui era 6, mas pode ser qualquer outro valor. Este é o exemplo... Esse é a introdução na página 23. Agora a gente vai para a página 24 para fazer um exercício resolvido. Antes disso, né, eu fiz um textinho aqui. Interpolar significa colocar entre. Interpolar meios aritméticos entre dois números dados é acrescentar números entre estes, que são conhecidos, de forma que a sequência numérica formada seja uma PA. Para realizar a interpolação aritmética, é necessário o uso da fórmula do termo geral da PA, que a gente já está careca de saber. Está aí a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Tá? Isso aqui vocês já têm copiado no caderno, mas nunca é demais reforçar, ler de novo, interpretar bem o que está escrito aí neste... O que está escrito aí para vocês, tá? Agora sim, exercício resolvido da página 24. Ao inserir 8 meios aritméticos entre o 9 e o 63, obteremos uma PA de qual razão? Bom,
ele bota o 9 e o 63 como extremos. E entre os dois, ó, entre 9 e 63, ele quer botar 8 meios aritméticos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 63. Essa vai ser a nossa PA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ter quantos termos? 10. Olha só, quem vai ser o meu primeiro termo dessa PA? O 9. Quem vai ser o AN, o último termo da PA? É o 63. Quem vai ser o N? Quem é o número de termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A PA tem 10 termos. E o que é que o problema quer saber? A razão. Qual a razão dessa PA? Qual é o R? Lembram do slide anterior? Que para resolver problemas de interpolação, basta a gente lembrar do termo geral? Então a gente vai pensar no termo geral, que ajuda, né, no raciocínio. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Correto? Quem é o meu AN, portanto? AN é 63. O AN 63 é o A10, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. O AN, nesse caso, é o A10, né? Então, o AN é 63, o A1 é 9, N é 10, 10 menos 1 costuma ser 9, então 9R. Este é o caminho, né, para a gente descobrir a razão. Aí o que é que a gente vai fazer, gurizada? A gente vai isolar o R. 63 menos 9 é igual a 9R. 63 menos 9 dividido por 9, isso vai dar igual a 6, né? Isso. 63 menos 9. 63 menos 9 dividido por... Quando vocês tiverem dúvida, vocês não fiquem fazendo de cabeça, tá, guris? Vocês resolvam mesmo o problema. Aqui vai ficar assim, R é igual a 63 menos 9 dá 54, dividido por 9. A razão vai ser 6. Bom, quando a gente resolve o problema, a gente precisa ler, né? Dar a resposta que ele está pedindo. Ele pediu a razão. Bom, está aqui, a razão é 6.